Amém. A gente está passando por uma série chamada Em Busca do Coração de Deus. A gente está estudando a vida de Davi. A gente tem falado sobre esse grande homem de Deus. E nós falamos na semana retrasada de como essa figura foi a figura de Davi foi muito importante na palavra. Nós falamos inclusive que depois de Jesus, a palavra, o nome de Davi foi o nome mais mencionado por todos os autores do Antigo e do Novo Testamento. Então esse cara é muito importante. Nós estamos passando por essa série estudando a vida desse grande homem, porque esse homem ele nos inspira e ele também aponta para um outro rei. Ele aponta para um outro grande homem que foi um dos seus descendentes, chamado Jesus Cristo, que é o rei perfeito, o filho de Davi. E várias características que você vê, inclusive na vida de Davi, apontam para o próprio Jesus. E a gente vai continuar então essa série falando sobre Davi, mas sempre também apontando para Jesus, aquele que foi e que é o rei perfeito. Amém? Estão comigo aí? Então a gente vai continuar essa série. Eu queria ler o texto que vai ser meio que base para nós hoje, lá em 1 Samuel capítulo 17. Nós falamos na semana retrasada, nós lemos 1 Samuel capítulo 16, a gente ficou em cima do capítulo 16, e a gente leu ali no capítulo 16 a história de quando Samuel ungiu então Davi como rei. Saul tinha sido rejeitado e Davi foi escolhido entre os seus irmãos. Nós falamos sobre por que Davi foi escolhido, essa foi a temática da última palavra. E hoje no capítulo 17 nós vamos falar sobre a grande história de Davi contra Golias. Olha só, quem aí conhece a história de Davi contra Golias? Todo mundo conhece, né? Até secularmente, o pessoal que não é cristão conhece essa história, uma história muito conhecida. Eu queria ler um texto com vocês, depois nós vamos fazer uma oração e a gente vai começar então aqui a palavra. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 ao 47, quando Davi está enfrentando Golias, ele fala assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque Tu és poderoso para agir no nosso meio, e nós estamos provando da Tua presença, provando do Teu Espírito. Nós cantamos hoje aqui sobre queremos amar mais a Ti, mas nós cantamos também, ensina-nos a amar, ajuda-nos a amar mais a Tua presença, a Tua palavra. Esse é o desejo dos nossos corações. Eu oro para que nessa noite, conforme eu for ministrar a Tua palavra, que a Tua presença possa vir sobre nós, dá-nos clareza sobre essa história que é tão conhecida, conforme a gente lê os versículos, que realmente a Tua presença possa falar com cada um de nós nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, pessoal. Então a gente está falando sobre essa temática de estarmos em busca do coração de Deus. Como nós falamos na semana retrasada, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, nós falamos que Paulo usou essa expressão lá em Atos capítulo 13, Paulo lembrando a respeito de Davi. Ele fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e quando Paulo fala isso, ele faz menção a um outro texto, lá de 1 Samuel capítulo 13, onde quando Samuel dá uma palavra de consequência para tudo aquilo que Saul tinha feito, Samuel declara para Saul assim: olha, Deus já escolheu um homem que vai te suceder, e esse homem, esse menino, vai ser um homem segundo o seu coração. E a palavra coração que nós temos lá, quando Saul usa, é a expressão, que nós falamos na semana retrasada, é a expressão lebab, que tem a ver com o centro de quem você é, aquilo que dita as coisas que você faz, que você vive, que você escolhe, aquilo que está entronizado no seu coração. Você vai perceber que vai então ditar as suas emoções, desejos, vontades, e a palavra é muito clara. Quase todas as vezes no Antigo Testamento que você tem essa palavra coração, vai ser sempre sobre, não o coração simplesmente de carne, mas o centro de quem você é. E nós falamos isso também, também lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão ele fala: acima de tudo guarde o seu coração, de como é importante.
Então Davi era esse homem que tinha um coração voltado a Deus, um coração que sempre estava disposto a buscar a Deus, tanto que nós falamos também no capítulo 16, no final do capítulo 16 a gente pulou essa história, nós estamos passando por toda a história de Davi, nós temos Saul sendo atormentado por um espírito maligno, e ele manda chamar então Davi, que ia e tocava sua harpa, e cantava então para Saul, e o espírito maligno saía de Saul. Tamanha, talvez, a gente pode até subentender isso, tamanha era a presença de Deus, que quando Davi tocava, vinha e expulsava aquele demônio, aquele espírito maligno. E é muito poderoso isso, porque isso mostra para nós que Davi, mesmo sendo um menino, mesmo sendo um rapazinho aí de 15, 14 anos, já desejava a presença de Deus de todo o coração. E daí nós vamos ver então no capítulo 17, essa história de Davi entre Golias, e essa história tem tudo a ver com o capítulo anterior. Capítulo anterior, Davi provavelmente tinha por volta dos seus 14, 13 anos de idade. No capítulo 17, os comentaristas vão dizer que Davi tinha por volta dos 16 a 17 anos. Então tinha passado 1 ou 2 anos. Davi estava ali servindo na corte do rei, voltava, servia o seu pai como pastor e estava ali no serviço, ainda com o seu coração buscando ao Senhor, desejando a Deus, né, de todo o coração. E Davi, você conhece a história, né, de 1 Samuel capítulo 17, a história de Davi indo lá para a batalha, se encontrando com seus irmãos, e daí no final da história, Davi lutando contra Saul. Eu queria ler essa história, nós não vamos ler o capítulo inteiro, a gente vai pegar algumas partes, e nós vamos tirar algumas chaves importantes que nós temos na vida de Davi. 1 Samuel, fala assim, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Os filisteus juntaram as suas forças para guerrear e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efs-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Estando então no vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Quem aqui tem 60 quilos? Estou brincando, não precisa falar. Bastante peso. Então a gente tem essa história. A história então é que naquele tempo, na transição entre os juízes e os reis, a nação que rivalizou muito com Israel foi os filisteus. Inclusive da onde nós tiramos, né, a palavra moderna aí para como é que é a palavra moderna que tem ali ao redor de Israel, perto de Gaza ali, Oi? Felícios, não, é uma outra palavra, quando eu lembrar eu falo. Mas modernamente ali a gente tem alguns povos árabes que têm esse mesmo nome, aqui é a própria Palestina, agora eu lembrei, Palestina. A Palestina é uma palavra no português para falar dos filisteus, é a mesma palavra do hebraico para o aramaico e para nós hoje. E esse povo então estava rivalizando com Israel desde o tempo dos juízes. Quando você pega, por exemplo, alguns dos últimos juízes que tiveram ali, né, Sansão, por exemplo, que foi um dos últimos juízes, ele também era um dos juízes que estava libertando Israel dos filisteus. Então essa luta contra os filisteus começou ali no final da época dos juízes e continuou até os tempos ali de Davi e posteriormente também. E o povo então, a gente aprende na Bíblia que os filisteus vieram então para subjugar Israel, e eles estavam acampados em 2 lados do vale, tinha, né, então um vale no meio, e eles estavam lá esperando um ou outro. E daí uma das nações, que era os filisteus, vinha e apresentavam um dos seus campeões. Essa era meio que a história. Apresentava um que iria então estar diante do outro povo, ia desafiar o povo a lutar para não precisar então ter as perdas e muitas mortes. Só 2 pessoas então lutariam. Isso era algo que acontecia muito entre as nações naquela época. Na antiguidade era muito comum entre os gregos, os próprios romanos continuam isso. Era algo muito comum na antiguidade. E a gente vê os filisteus fazendo essa mesma prática. Vamos continuar a partir do versículo 6. Fala assim: nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Vamos até o versículo 11. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro então ia à frente dele.
Golias parou, gritou às tropas de Israel: por que vocês não se posicionam para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem a palavra dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, e apavorados. Legal. Bom, como eu falei, uma tática de batalha. A gente tem dois exércitos lutando, tem dois campeões que iriam então lutar para que o exército não precisasse morrer ali na batalha ou ter muitas perdas. Mas a gente consegue já pensar por que o povo estava com medo. Por que o povo estava com medo? Por que o rei Saul estava com medo de Golias? Pô, Golias tinha 2,90 metros, cara. Quase 3 metros de altura. A gente tem alguns jogadores de basquete hoje em dia que são muito altos, que tem aí seus 2,20 metros, 2,15 metros, né? Você pega Shaquille O'Neal, esses caras aí chegam próximos a isso. Você imagina um cara de 2,90 metros, onde só a sua couraça, né? A couraça, né? E a parte de trás das costas ali, pesava 60 quilos de cobre. Isso era muita coisa. Esse cara, então, ele se apresentava, ele se colocava, ele incomodava o exército ali. Um gigante que veio para guerrear, e ninguém conseguia enfrentar esse cara. Todo mundo estava com medo. A Bíblia mostra claramente para nós que não só o povo estava com medo, como o próprio rei. O rei de Israel, um homem de batalha, porque a gente tem nos capítulos anteriores que Saul era um grande homem de batalha. E Saul provavelmente, por volta dos seus quase 2 metros de altura, ele também era um cara muito grande, mesmo ele também estava com muito medo de guerrear contra esse homem chamado Golias. Agora, a aplicação que nós fazemos para nós hoje, quero tentar ser o mais simples possível, eu quero tentar trazer bastante clareza para nós nessa noite, sobre os gigantes das nossas vidas. Você e eu, nós enfrentamos gigantes. E ao olhar para as Escrituras, a gente percebe, né, claramente, nós temos um maior gigante, que é o próprio diabo, que é o nosso inimigo, que é o nosso adversário. Mas nós também temos alguns gigantes nas nossas vidas, que vêm para derrubar, e eu diria que são gigantes, inclusive, usados pelo próprio diabo para nos dominar. Pode ser o gigante do medo, como foi orado aqui nessa noite. O gigante da depressão, da ansiedade, da luta pela moralidade, pela imoralidade, luta pela sexualidade. Tantos talvez gigantes que todos nós que estamos aqui dentro, nós enfrentamos. E a aplicação do texto que eu quero fazer para nós nessa noite é exatamente essa. Qual é o gigante na sua vida? Qual tem sido o gigante que tem vindo para atormentar você, para guerrear contra você, para guerrear, talvez, para te fazer se distanciar da presença de Deus, para te guiar para distante dEle? Qual tem sido o seu adversário? Qual tem sido o adversário nosso? Cada um de nós aqui temos enfrentado. Coloquei aqui, talvez o gigante da vergonha, o gigante dos vícios, o gigante da ganância, da insegurança. Contra o que você tem lutado? Quais têm sido as suas lutas? Quais têm sido as suas batalhas? Quais têm sido as lutas que você tem lutado? Porque eu sei que cada um de nós aqui temos lutado. Eu não estou aqui com um discurso simplesmente motivacional, não é essa a minha ideia hoje. A mensagem minha aqui nessa noite não é falar que nós somos como Davi, que nós precisamos vencer os nossos gigantes. A gente não vai falar disso. Mas é fato que para todos nós que estamos aqui dentro, todos nós enfrentamos gigantes. Todos nós temos gigantes que são insistentes. E eu poderia dizer assim, eu até coloquei aqui, a natureza do gigante é exatamente essa. E a gente percebe aqui, Golias, ele vinha. Golias se apresentava. Golias, ele era barulhento. Ele chegava, ele sabia que ele era muito alto, muito forte. Você imagina só, cara de 2,90 metros. Ele chegava, se apresentava diante das pessoas, zoava com todo mundo, caçoava com todo mundo do povo de Israel, sabia que ninguém ia lutar contra ele, tirava uma onda e voltava.
Você percebe então que a natureza de Golias, a natureza do gigante nas nossas vidas, é de insistência, é de barulho, é de resiliência, é de ficar vindo e vindo e vindo e vindo, incomodando. E gigantes não vão cair, não vão ser destruídos, até que eles sejam silenciados. Eles não vão cair até que eles sejam silenciados. A gente aprende também lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, que Golias veio 40 dias incomodar Israel. Foram 40 dias que esse gigante ele se apresentava diante do povo, tirava uma onda com o povo, enfrentava o povo e ninguém enfrentava ele. E o número 40 na Bíblia é um número muito interessante, é um número, se você for estudar numerologia, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente percebe que esse número sempre tem a ver com testes, os testes de Deus. O número 40 ele é muito significativo, a gente tem pelo menos 157 vezes esse número apresentado para nós na palavra de Deus. E significa um tempo de teste, um período que vai resultar então ou em vitória ou em derrota. A gente tem, por exemplo, 40 anos no deserto que o povo passou. A gente tem os 40 dias que Jesus passou também no deserto sendo tentado por Satanás. O número 40 fala sobre testes, né? E o ponto aqui é que exatamente isso, o gigante estava lá para testar o povo e ninguém estava enfrentando o gigante Golias, ninguém estava enfrentando ele. Por quê? E daí, essa é a verdade que nós entendemos aqui, os gigantes precisam ser confrontados. Presta atenção, nós não fomos chamados para fugir de gigantes. Nós não fomos chamados, né, para medir os gigantes, ficar né, com medo deles, mas através inclusive do poder de Deus entender que pela dependência do Espírito a gente é chamado a enfrentar muitos gigantes que estão sendo apresentados para nós nas nossas vidas. Existem batalhas que são inevitáveis, e esse é o ponto. Golias estava ali sendo apresentado todos os dias, e era inevitável, alguém ia ter que guerrear contra esse cara, não tem como fugir. Tem batalhas talvez nas nossas vidas, cada um de nós que estamos aqui, que precisam ser enfrentadas. Alguns jovens que estão aqui dentro, que nós já aconselhamos, você sabe muito bem que existem batalhas específicas na sua vida, seja no caráter, seja nas suas lutas, que se você não decidir, pela dependência do Espírito, e pela força de Deus enfrentar esses gigantes, né, Deus sendo a sua força, eles não vão cair, eles vão permanecer. Eu sempre falo isso, o processo, né, a salvação é um evento específico, Romanos 9, capítulo 9, versículo 10, né, a salvação a gente declara, a gente invoca o Senhor e nós somos salvos, mas o processo de santificação é algo diário, é um processo de lutas, onde a gente vai, guerreia, luta, decide também estar nesse lugar, o Espírito Santo age em nós, e nós somos santificados, nós somos mudados, nós somos transformados. Não seria bom, talvez, alguns vícios que nós estamos lutando, vivendo nas nossas vidas, através de uma oração, né, do pastor, a gente botar a mão para você e daí, de repente, nunca mais você lutar com pornografia, por exemplo? Seria muito bom isso, não é verdade? Mas não é isso que acontece. Para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas, o desejo de Deus é que o processo de santificação aconteça em momentos de dependência, onde nós vamos para a sua presença, nós caminhamos para esse lugar, e a gente guerreia essa luta contra esse gigante, talvez que é muito grande, que a gente tem lutado há muito tempo, e esse é o ponto dessa mensagem. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro nessa noite, mas existem gigantes que são persistentes na vida de cada um de vocês que estão aqui, e na minha vida também, gigantes que são reais, que talvez eu como pastor não sei que você está lutando, mas Deus sabe. E se você não enfrentar esse gigante pela força do Senhor, através do Espírito Santo na sua vida, você vai talvez continuar com ele durante muitos e muitos anos. E esse não é o desejo de Deus, porque muitos desses gigantes talvez tenham nos atrapalhado de escutar a sua presença, tem silenciado a voz de Deus no nosso tempo devocional, não tem nos deixado talvez
o quebrantamento de coração que acontecesse aqui num tempo de louvor como esse que nós tivemos. Muitos gigantes têm nos perturbado e a gente não tem conseguido, talvez, levantar as nossas mãos, buscar a Deus de verdade, mas você sabe. Agora, o que você vai fazer? Como nós vamos nos conduzir? Cada gigante nas nossas vidas precisa ser destruído pelo poder de Jesus, do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos continuar então aqui. A partir do versículo 24, a gente vai pular para o versículo 24 aqui na história, no capítulo 17. Eu estou um pouco perdido porque eu estou com essa outra Bíblia aqui, que eu esqueci a minha. Mas a partir do versículo 24 a gente vai ler, só para contextualizar um pouco, a gente tem a história de Davi servindo com o seu pai, continuando ali no pastoreio, e daí seu pai pede então para Davi levar um pouco lá de pão e de queijo para os seus irmãos que estavam na batalha. 3 dos irmãos de Davi estavam lá guerreando na batalha, né, os seus irmãos mais velhos. Então Davi, ele deixa as suas ovelhas com outro pastor, e ele leva a comida então para os seus irmãos e para a batalha. Vamos lá, a partir do versículo 24, fala assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Acho que eu pulei aqui os versículos, calma aí, está no versículo 12, desculpa gente, eu pulei aqui, eu estou fora das minhas marcações, eu falei versículo 16 antes, aqui versículo 20, desculpa. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com o grito de batalha o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, em frente a frente. Davi deixou os que haviam sido trazidos com os responsáveis pelo suprimento, como eu falei, o queijo e o pão, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversavam com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Davi então ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar, ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas para quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Vamos continuar aqui, versículo 28, tá? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você está aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Vamos parar aqui. Quero continuar com vocês aqui. Como eu falei na história, no capítulo anterior, Davi é ungido rei, mas ele continua trabalhando no pastoreio. Naquele momento, então, Davi ele vai até a batalha para entregar, então, comida para os seus irmãos. E ele se depara, então, com um gigante vindo e fazendo aquele mesmo desafio de sempre. E a gente percebe, então, logo que o gigante faz o desafio que ele sempre fazia durante os 40 dias, Davi recebe aquela notícia e no seu coração algo acontece. O coração de Davi ele é tomado, não por uma raiva, eu diria até humana, mas uma perspectiva inclusive da presença. Vamos lembrar que Davi era um menino da presença. Davi com seus 16, 17 anos, era um menino que tocava a sua harpa e o espírito imundo de Saul saía. Davi era um cara que enquanto pastoreava, cantava ao Senhor os seus hinos, os seus louvores. Davi era um homem da presença. E automaticamente, quando ele vê um gigante desafiando todo o povo, ele começa a enxergar aquela situação numa perspectiva eterna, numa perspectiva de Deus. E ele é o primeiro, então, no meio de todo aquele exército, pessoas mais velhas, pessoas muito mais experientes com ele, e o seu coração é cheio de uma perspectiva do próprio Deus. Esse cara não pode estar falando o que ele está falando. Esse cara não pode fazer o que ele está fazendo. Esse gigante precisa ser enfrentado. E automaticamente Davi então vira para as pessoas que estavam à sua volta, mostra a sua insatisfação, mostra o que ele estava sentindo, mostra inclusive a perspectiva do próprio Deus
a respeito da luta que estava acontecendo. Ele fala, não é possível que isso está acontecendo. E daí eles falam ali, tem uma conversa com Davi, e daí chega o seu irmão, né, e tem todo o relato ali do irmão dele, mandando ele ficar quieto ali, em toda uma situação. Mas eu queria deixar para nós nessa noite, a gente vai continuar lendo alguns versículos, 5 chaves para a gente lutar contra os nossos gigantes, nessa mesma perspectiva, de sendo um homem segundo o coração de Deus, sempre com essa mesma perspectiva. 5 chaves para nós lutarmos contra os gigantes que se apresentam nas nossas vidas. 5 chaves. Primeira chave que eu consigo perceber na vida de Davi, e mais uma vez, Davi era um menino da presença, Davi amava Deus, Davi buscava o Senhor, é que Davi não escutou a voz dos pessimistas. Davi não escutou a voz dos pessimistas. A gente leu aqui no versículo, a partir do versículo 28, né, o Eliabe, o irmão mais velho de Davi, chega para ele e fala de novo, mais uma vez, por que você está aqui? Com quem que você deixou as ovelhas, né, as poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você e eu, nós sabemos, que nós lemos na semana retrasada, que Eliabe presenciou Samuel ungindo Davi como rei. Eliabe conhecia muito bem seu irmão. Eliabe sabia que Davi seria o próximo rei. Eliabe sabia que Davi tinha sido cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, a Bíblia fala no capítulo 16. Eliabe sabia muito bem quem Davi era. E ele vem então com uma notícia pessimista, falando, olha só, quem que você acha que você é? Por que você está fazendo isso? Seu coração é mau, a sua motivação está errada. E Eliabe então, ele vem com uma voz de pessimismo, quando o menino Davi, de 17 anos, decide se posicionar, percebe que não foram as outras pessoas mais velhas que falaram com Davi, nem o rei Saul vai falar com Davi depois, vai impedir Davi. Mas aí o próprio irmão mais velho de Eliabe, né, vem e traz uma voz de pessimismo. E a primeira perspectiva que eu vejo então, nessa busca por termos um coração de Deus, é não escutar as vozes de pessimismo, toda vez que você decidir mudar na sua vida. Todas as vezes que a gente decide, talvez, tomar uma decisão mais radical pelo Evangelho, de mudarmos as nossas vidas, mudarmos o nosso coração, de sermos mais radicais na palavra, de nos posicionarmos, de, pararmos de... Você antes falava palavrão, você falou, não vou mais falar esse tipo de coisa, não vai sair da minha boca, não, eu vou jejuar uma vez por semana, não, eu vou fazer isso, não, eu vou me posicionar diferente. Sempre vai ter uma voz de pessimismo para nós. Seja no trabalho, seja no meio da nossa família. E eu não estou aqui tentando trazer intriga, né, entre as pessoas que estão próximas a nós, mas é uma verdade, e eu acompanho tantas pessoas que vêm e falam, pastor, eu estou me posicionando, mas aí os meus pais em casa estão vendo eu vir na igreja, às vezes mais do que eles, e daí vem um desânimo, vem uma voz de pessimismo, vem uma voz de crítica. E daí, o que eu trago para nós aqui, né, o que Deus inclusive falou ao meu coração, é que nós não podemos deixar essas vozes de pessimismo entrarem nos nossos corações como flechas. Não desanime na sua caminhada com Deus, por causa de amigos seus que não estão caminhando como você. Não se esfrie no seu relacionamento com Jesus, por causa do seu, às vezes até um radicalismo, de você buscar mais, e mais, fazer mais, e as pessoas que estão próximas a você, que não estão vivendo o que você está vivendo, tentarem te desanimar. É ou não é verdade que isso acontece? É ou não é verdade que isso acontece? Se somos chamados para sermos diferentes, a mudança vai incomodar, a santidade vai incomodar, a diferença vai incomodar, mas eu e você, nós não podemos nos preocupar com o que as pessoas pensam, nós precisamos nos preocupar com o que Jesus pensa sobre nós, o que Jesus está chamando você a viver. Se Deus está te chamando para a pureza, e Ele está, viva na pureza, mesmo que isso seja radical para pessoas que estão próximas a você. Se no seu relacionamento, eu falo de namoro, você está entendendo que você é chamado à pureza, que você é chamado a se santificar, que você é chamado a não viver o sexo antes do casamento, e a sua namorada ou o seu namorado não quer viver isso, chuta que é laço, velho, chuta, foge. Se alguma decisão, talvez, que vocês estão pensando em tomar, vai contra o que a palavra diz, e você sabe, você não quer viver, se afaste. É uma palavra de pessimismo.
Talvez são coisas que vão esfriar você. Não deixe essas vozes esfriarem o seu coração. Não deixe de buscar, não deixe de clamar, não deixe de ler, não deixe de ser intenso. Esse é um convite para todos nós nessa noite. Davi foi intenso. Ninguém fez o que o menino Davi fez. Eu não faria, com certeza. Eu ficaria com medo ali. Mas Davi, com a perspectiva de Deus, e não tem como. Davi era um menino normal, mas eu fico imaginando o quanto de tempo que ele passava na presença, ao ponto dele chegar naquele momento. Ele falar, pera lá, se o meu Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho há 400 anos atrás, se o meu Deus é esse Deus que fez todas as coisas, todos os milagres que Abraão viu, tudo aconteceu antes, por que esse gigante está falando o que ele está falando, velho? O que esse cara está falando? E ninguém tá calando a boca desse cara. E Davi então toma essa visão. E daí eu te chamo a sua atenção para mais uma coisa. Críticas positivas, construtivas são muito importantes, mas quando é crítica de pessoas que estão muito próximas a nós, e são negativas inclusive, eu sei que dói bastante, mas mesmo assim, eu e você somos chamados a vivermos intensamente para Deus, e lutarmos contra o gigante que está nas nossas vidas, dependendo do Espírito, dependendo de Deus, em nome de Jesus, amém? Então essa é a primeira chave, não escute a voz dos pessimistas. Segundo ponto que eu percebo nessa história, quero chamar só pelo menos, não sei se era quem que estava tocando aqui, para tocar o teclado aí para mim, só para me ajudar aqui, na minha perspectiva aqui, enfim. Segundo ponto, não subestime as batalhas que você luta sozinho no secreto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 ao 35, a gente vai continuar lendo, fala assim, depois então de Eliabe falar isso para Davi, Davi disse a Saul, né? A gente tem a notícia de que Davi queria guerrear contra Davi queria guerrear contra Golias. Saul fica sabendo e Saul chama Davi então para conversar com ele. Versículo 32 então de 1 Samuel capítulo 17. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Versículo 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha, né, do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Vamos parar aí. Bom, Davi é corajoso, não é? Eu sei que você já ouviu essa história várias vezes. Todo mundo aqui já leu essa história, né? A gente viu aqui Davi falando para Saul, falando, não tem problema. Já apareceu o leão, já apareceu o urso, e é verdade, tá? Porque na arqueologia, até pesquisando, é verdade que toda aquela região de Israel tinha ursos, tinha leões que viviam próximos ali, na Palestina, né? Em Israel. E Davi viveu essas lutas dele. E Davi compara, então, falando, olha só, não tem problema. Eu já lutei. E daí a gente tem Saul subestimando Davi, subestimando quem ele era, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi estava preparado para a batalha contra Golias, porque ele já tinha vivido as outras batalhas dele. Davi, ele já tinha vivido lutas que prepararam ele. E sabe que as pequenas batalhas, a gente tem um texto, Tiago capítulo 1, versículo 12, fala assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago vai falar, e Paulo também vai falar, que toda provação tem como intenção, nas nossas vidas, provocar em nós semelhança a Jesus. Todas as lutas que nós vamos vivendo, os gigantes que nós vamos passando, nos preparam para outros momentos que nós vamos viver também. E principalmente nos preparam a nos parecer mais com o próprio Jesus. Vamos fazer uma aplicação então da história de Davi para nós. Você enfrenta um gigante no secreto, isso te dá autoridade, para depois você ser usado para ajudar outras pessoas e batalhar outros gigantes que você tem na vida.
tantas pessoas, a gente sempre fala isso, querem evangelizar, querem ter palavras de sabedoria, de discernimento, conhecimento, ser usados por Deus, mas as pequenas lutas secretas que ninguém está vendo, continuam a cair, continuam a subestimar os gigantes, e daí isso não te dá, inclusive, a autoridade para guerrear outras coisas, outras lutas que você precisa guerrear. A gente sabe que no Novo Testamento, trazendo para nós hoje, nós temos um reino que é um reino espiritual, nossa guerra não é contra a carne ou sangue, diferente da época de Davi, e a nossa luta, ela é espiritual. Muitos de nós não temos a capacidade de discernir espiritualmente as coisas que estão acontecendo, porque nós estamos cegos, porque nós estamos surdos espiritualmente para a voz de Deus. Nós não nos alimentamos no secreto, nós não batalhamos no secreto, nós alimentamos alguns pecados que são gigantes da nossa alma, e daí quando a gente vai para as verdadeiras batalhas, a gente não consegue viver elas. A batalha espiritual que nós temos que guerrear, coisas que nós precisamos viver e se posicionar, nós não conseguimos, porque outros gigantes secretos nós não vencemos. Outros gigantes secretos precisam ser vencidos, para que os maiores gigantes sejam vencidos, dá para entender? Se Davi foi vitorioso com Golias, pode ter certeza que Deus preparou ele, quando ele lutou com o urso e lutou contra o leão. Imagina só, lutar com um leão, velho, o que é isso? Lutar contra um urso, o que é isso? Mas depois, isso deu sim autoridade para ele lutar. Mas eu diria para você que o que deu perspectivas, com certeza para ele lutar contra o urso e contra o leão antes, foi a presença de Deus que ele carregava, foi a perspectiva de vida com o Senhor que ele tinha. Então perceba então, que as nossas batalhas que nós estamos vivendo, elas nos preparam para outros lugares. Eu não estou falando de promoção, estou falando em conhecer mais a Deus, estou falando em conhecer a sua vontade. A batalha pela pureza, a batalha pela sexualidade, a batalha pelos nossos olhos, pela nossa integridade. Se você for vitorioso na batalha do secreto, isso vai te dar autoridade para vencer as outras batalhas. Se você for vitorioso no seu tempo no secreto, outras batalhas vão ser vencidas por causa desse tempo no secreto que você semeou. E eu diria que a distração e a luta por estar diante de Deus, ela é muito grande. E é por isso que muitas vezes nós não somos vitoriosos em outras batalhas. Então Davi foi vitorioso com o leão e com o urso, para depois ser vitorioso com o gigante. Terceiro ponto que a gente aprende aqui com a história de Davi. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 ao 40. Vocês estão comigo aí? Então vamos lá, versículo 37 ao versículo 40. Versículo 37 ao versículo 40. O Senhor que me livrou das garras do leão e as garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então Davi falando isso. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Vamos parar aqui no versículo 40, aqui onde a gente parou, versículo 39. A gente percebe então, você também conhece a história, Davi se apresenta para Saul, ele fala que matou lá já o urso, o leão. Saul fala: então beleza, você pode lutar, mas pega então a minha armadura. Como eu falei no início, Saul era um cara muito alto, provavelmente 1,98 m de altura e próximo a 2 metros, um cara muito grande. A Bíblia diz que os mais altos em Israel batiam nos ombros de Saul. Quer dizer, o cara era bem alto. E Saul então pega e empresta a sua armadura, empresta a sua roupa lá de guerra, e Davi não conseguia se mexer, Davi não conseguia se movimentar, Davi não ia conseguir lutar. Ele estava tentando lutar com algo que não seria dele. Você também consegue trazer essa aplicação na mensagem aqui, que da mesma forma que Davi, quando ia lutar então contra o gigante, se ele fosse com a armadura de Saul, ele não iria vencer. Não era isso que Deus queria. Deus queria mostrar a sua glória através da fraqueza de Davi. A gente percebe várias vitórias de Israel no Antigo Testamento. A grande maioria delas, eu diria que 99%, foram por causa
da mão de Deus que veio sobre Israel. Não era por causa do povo de Israel. Pensa comigo. Era um povo no meio do nada, outras nações gigantescas. Deus escolhe. E Deus escolhe um menino fraco, frágil, para mostrar a sua glória e o seu poder. E não era através de uma armadura, algo aparente, igual a gente falou na outra semana. Quantas vezes eu e você nós queremos lutar com as armas das outras pessoas? Quantas vezes eu e você nós queremos lutar as nossas batalhas, os gigantes que nós temos nas nossas vidas, com palavras de outras pessoas? Nós nos alimentamos com palavras na internet de pregadores famosos, vídeos de outras pessoas, comentários de outras pessoas. Mas quando você vai ver o que Deus tem te entregado, está faltando. Está faltando o pão de cada dia. Está faltando tempo com o Senhor. Está faltando a entrega total. Nós não somos chamados a vivermos só de coisas que as pessoas têm. É muito bom a gente ler e escutar e estar no culto. Mas meu amigo, minha amiga, você que está nessa noite aqui, quero te lembrar que você é chamado a caminhar em vitória com coisas que o Senhor vai te entregar. Não é o que o outro tem, não é a respeito do que você pode receber das outras pessoas, é o que Deus quer te entregar através da leitura da palavra, do jejum, da oração. Tantas batalhas vão ser vencidas não por causa de mais um livro sobre sexualidade que você tem que ler, mais um livro sobre namoro que você tem que ler, mais um livro de, de autoajuda que você tem que ler. Não, talvez não, tenho certeza, basta um encontro semanal, diário com o Senhor, para que muitas situações da sua vida sejam destravadas, mudança na mentalidade, perspectiva diferente. Talvez o desânimo que você tem tido, o gigante que você tem tido, tem sido o desânimo na sua vida, a depressão, o sentimento de que não vai dar certo, que estou mal, não vai dar, está um lixo a minha semana. Talvez um encontro com Jesus naquela semana, naquele momento, vai ser o suficiente para sua mente explodir, para que a sua visão sobre o que você está vivendo mude, para que ela mude completamente, para que o encontro com o Senhor seja o suficiente para você caminhar em fé, naquilo que Deus tem te chamado para viver. Deus é o nosso sustento, não é a força humana, não é através da força humana, não é através da armadura de outras pessoas, de palavras de outras pessoas, é o que Deus tem te entregado, o que Deus tem falado com você. Quais são as coisas que Deus tem falado especificamente para a sua vida? Daí você pode falar para mim, mas pastor, eu estou num momento de sequidão, não tenho escutado Deus, não tenho buscado. Desliga tudo, desliga as distrações totais. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida e na minha vida. Você crê comigo? Deus, Ele quer se manifestar. Não lute com uma armadura emprestada. Não vá para a batalha com os gigantes da sua vida, com coisas talvez que você está escutando. Vá com algo que Deus tem te entregado, para Deus te sustentar. Quarto ponto. Reconheça que a batalha pertence a Deus e lute as batalhas que pertencem ao Senhor. Reconheça que a batalha pertence a Deus. A batalha não é sua. A batalha não é minha, não é sua. A batalha é de Deus. Sabe que tem muitas batalhas que nós batalhamos, que são batalhas só humanas. Discussões humanas. Discussões, que não vão dar em nada. Batalhas que Deus não quer que você lute e que Ele não vai participar. Ele não vai guerrear. Eu não sei você, mas eu quero viver os planos e os sonhos de Deus para a minha vida. Eu não quero batalhar ou lutar as batalhas que não são as que eu sou chamado a lutar, que eu não sou chamado a vencer. E quando eu falo isso, eu estou falando de sermos sensíveis à voz de Deus. Às vezes a gente está achando que, vou dar um exemplo aqui que pode parecer até contraditório, mas talvez para algumas pessoas aqui dentro,
O ano passado, quando a gente teve um tempo político zoado que a gente viu no Brasil, você batalhou algumas batalhas que não era para você ter batalhado. Talvez algumas discussões que você teve, você brigou com pessoas que não era para você ter batalhado, não era para você ter guerreado. Nós somos chamados a batalhar as batalhas que Deus tem para nós. Nós somos chamados a vencer aquilo que Deus nos chamou para vencer. Só que para a gente poder entender qual é a batalha que a gente tem que vencer, a gente precisa estar nesse lugar da presença. Você imagina se Davi fosse lutar contra Golias e Deus não tivesse presente, ele ia morrer, não ia dar certo a batalha. Mas ele tinha essa convicção. E a gente percebe isso lá no versículo 41. Capítulo 17, versículo 41, fala assim, cadê aqui? Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi, versículo 41, 46, com desprezo, e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Versículo 45, Davi porém disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. A gente leu isso no início. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Glória a Deus. Essa batalha não era de Davi. Essa batalha era de Deus. Essa batalha era de Deus. Deus queria. E se a gente for pensar então, inclusive sobre quem seria usado, não era para Davi ser usado, era para o rei Saul ser usado. Era para Saul inclusive ter se levantado, mas Saul não era sensível a Deus. E Deus usa então um menino fraco e indefeso, com uma funda, velho, como um estilingue, para lutar e guerrear contra esse cara. Mas ele não vai simplesmente por guerrear, ele vai declarando e sabendo que aquela batalha não pertencia a ele. Ele vai entendendo que não era sobre ele, não era por causa dele, não era ele ali, era Deus glorificando o seu nome através do menino Davi. Deus tinha um plano, Deus tinha uma vontade, Deus desejava aquilo, e a motivação foi exatamente essa. Deus tinha uma vontade, Ele queria usar Davi, e Davi estava escutando a voz de Deus, ele era sensível a Deus. Quantas batalhas, mais uma vez, igual a gente falou aqui nesse ponto, quantas batalhas nós lutamos e nós não entendemos que Deus não está naquilo. E trazer de maneira mais prática, talvez portas de emprego que a gente arromba achando que é Deus, relacionamentos que a gente acha que é para a gente entrar e não é Deus, coisas que a gente faz no impulso sem entender que Deus não está naquilo, que Deus não deseja, não é da vontade de Deus, e nós nos frustramos. Mas se você for um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, o seu coração vai estar alinhado ao coração de Deus, e você vai entender quais são as batalhas que você deve ou não deve lutar. A motivação de Davi era defender o nome de Deus, era defender quem Deus era. No versículo, a gente leu até o versículo 46, continuando aqui, né? A gente fala assim, versículo 47, a gente parou nesse 47, né? Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Davi reconhecia que a vitória não era sobre ele, era sobre Deus. Quero chamar os músicos para virem aqui, e nós vamos encerrar. E por último ponto, ponto 5, dessas chaves sobre Davi. Finalize o gigante. Eu e você somos chamados a não só ir para a batalha, mas finalizar o gigante, acabar com ele.
E a gente vai ver aqui na história que Davi pega então a funda, ele, você já viu a história, né? 3 palavrinhas, quem tem filho pequeno ou irmão sabe, vai lá, joga, quando pega na testa de Golias, Golias cai, e a Bíblia diz que Davi então pega a espada de Golias, e ele, decepa, arranca a cabeça do gigante, ele acaba com o gigante. Quero ler com vocês, versículo 48 e 51, e com isso nós estamos finalizando. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra, então, de seu alforje, arremessou com a atiradeira, né, com a funda, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Ele pegou 5, só precisou de uma pedra, né? Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Versículo 51, Davi correu até Golias, né? Pôs os pés sobre ele e desembaiando então a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Olha que forte isso, ele corta a cabeça. No versículo 48, a Bíblia diz que ele correu. A primeira coisa que Deus falou muito forte comigo é sobre essa expressão. Algumas traduções vão dizer que Davi se apressou, Davi correu, Davi ele entendeu que ele era chamado para aquilo, ele falou, eu não vou deixar de guerrear contra esse gigante, eu vou até ele. O primeiro ponto que eu vejo dentro dessa finalização do gigante, se eu e você nós temos esse gigante nas nossas vidas, até quando nós vamos deixar ele viver? Tem gigantes que nós estamos lutando há 10, 15 anos, desde que a gente se converteu, que a gente tem convicção de que aquele gigante precisa ser derrubado, e nós não vencemos esse gigante. Muitos desses gigantes, eles estão até tombados lá, derrubados, já tomaram talvez alguma pedrada numa conferência, num tempo, mas eles estão dormindo. Eles se levantam às vezes a gente vai lá, passa a mão nele e tal, ele está lá deitado, mas a gente não finalizou ele, não acabou com ele, a gente não se apressa, e a Bíblia mostra claramente que Davi, ele se apressa, ele corre, e ele vai para lutar contra o gigante. Isso mostra uma postura de que, eu não vou deixar como está, eu preciso me posicionar, eu preciso vencer esse gigante. Você e eu não somos chamados a demorar nas nossas batalhas que nós temos, nas lutas que nós vivemos, postergar aquilo que precisa ser vencido, deixar para a próxima conferência, para o próximo ano, para o próximo acampamento. Não! Basta um encontro com Jesus e tudo pode ser transformado, como eu falei antes. Basta um encontro com Ele para que um gigante enorme seja vencido. É um toque da presença de Deus, uma mudança, uma postura diferente. Quantas coisas podem acontecer se a gente entender que os gigantes precisam ser finalizados e que a mudança precisa acontecer agora. Vocês creem comigo? A nossa geração, a gente é distraído demais, a gente demora demais para tomar algumas decisões, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, e muitas vezes nós levamos com a barriga, influenciado por essa cultura de atraso, por essa cultura de postergar as coisas, de demorar para fazer as coisas. A gente pega isso e traz para o nosso relacionamento com Jesus, e a gente não consegue romper, porque a gente não consegue vencer, porque a gente está se atrasando. Deus já nos mostrou o gigante, Ele já nos mostrou o que a gente deve fazer, mas nós estamos ali na espera, talvez com a funda na mão, com a pedra, mas só esperando, e não batalhando. Não, finalize, vá até o fim, vá até o fim, no que Deus tem para você. Chega, a luta pela pureza, chega, a luta pelos seus olhos, chega, a luta pela sua boca, pelo que sai de você, chega, a luta pelo seu coração, pelo seu lebab, que a gente está ministrando nesses dias, chega, que Cristo reine em nós, que Ele tenha supremacia em todas as áreas das nossas vidas,
que Ele governe sobre tudo em nós, para que a verdadeira vitória venha sobre nós. Para eu finalizar aqui, agora eu estou finalizando de verdade. A Bíblia nos ensina então que existe um gigante, são vários gigantes, tentações, lutas que a gente tem falado aqui, mas tem um verdadeiro gigante, que é Satanás, que é o nosso adversário. Se a gente fosse fazer uma analogia nessa história, eu sei que a gente trouxe várias aplicações, mas o Golias ali é o diabo, é o nosso inimigo, né? O diabo é aquele que quer nos afastar. O exército, o povo inimigo, o povo de Deus, perdão, seria o povo de Deus. O povo de Israel somos nós. Mas Davi na história, a gente sempre faz isso aqui, né? As nossas mensagens com os jovens. O Davi na história não é eu e você na história. O Davi é Jesus. O Davi nessa história é Jesus. Quando o diabo quer nos afastar, nos distanciar de Deus, dividir o nosso lebado, como a gente tem falado, Jesus é o nosso verdadeiro campeão. Jesus é aquele que se colocou na frente de todos para guerrear. Jesus, assim como Davi, é o rejeitado de Israel, aquele que foi profetizado em Isaías 53, que não tinha formosura nem beleza, aquele pelo qual profetizaram, né, falaram, o que pode vir de bom de Nazaré, era Jesus. Jesus que aparece, depois de 1000 anos depois dessa história, né, aparece fazendo vários milagres, fazendo muitas coisas. No final lá dos 3 anos do seu ministério, vocês conhecem a história, ele é preso, mentem sobre ele apanha, é açoitado, né? Daí ele, enfim, depois da falsa acusação, ele é crucificado, e aparentemente a morte venceu. Seus discípulos são, né, afastados, com medo de tudo que estava acontecendo, assim como o povo de Israel estava com medo do grande gigante que estava se apresentando para eles. Quando Jesus estava na cruz, os discípulos estavam com medo também. Nós estávamos com medo, nós éramos como os israelitas na história. Mas Jesus, você sabe também, depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Ele vence sobre a morte. Ele é o nosso Salvador, aquele que foi campeão sobre a morte, o Rei conquistador que conquista os nossos gigantes, e que debaixo da sua autoridade, nós também podemos lutar as nossas batalhas, e vencer tudo aquilo que tem nos atrapalhado, e nos afastado da sua presença. É por causa dele que nós podemos viver a vida que nós somos chamados a viver. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 17, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos nós morremos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles ressuscitou. Versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei os gigantes que você tem vivido, mas deixa eu te lembrar que você tem um Jesus que venceu a morte, e Ele pode vencer todos os nossos inimigos, e essa vitória de Jesus nas nossas vidas, ela não é passiva, ela requer de nós um posicionamento. A santificação não é um processo de osmose, onde você lê a Bíblia e você vira ali, aquilo, né? Você se torna, não, você precisa ser responsável pela sua caminhada com Jesus. Para vencer as batalhas, a gente precisa ser responsável. E no meu entendimento, o que eu vejo nessa mensagem, né, Jesus é o nosso Davi, mas Ele também nos faz vitoriosos. Porque depois que Davi mata o gigante, de repente todos os israelitas começam a correr para cima dos filisteus. E eles começam a gritar e matar todo mundo, e uma grande vitória acontece. E nós podemos fazer isso por causa de Jesus. Você crê comigo?